A noite em São Paulo chovia de forma torrencial, o som da água batendo no asfalto abafando tudo. O estacionamento do prédio parecia um lago escuro, com apenas um pequeno sedã prateado e uma mulher caminhando sob a chuva, a mão protetora sobre a barriga de 7 meses. Aquela mulher era Sofia, exausta, depois de mais um dia longo de trabalho, mal sabendo que estava prestes a entrar em um pesadelo que mudaria sua vida para sempre. O motor do sedã rugiu mais alto. Ao volante, Ricardo, o marido de Sofia. Seus olhos estavam frios, a mão apertando o volante com força. Em vez de parar para a esposa, ele pisou no acelerador e o carro deu uma arrancada brusca em marcha a ré em direção a ela. O guincho dos pneus ecoou pela tempestade. Sofia parou, congelada. Por uma fração de segundo, ela não podia acreditar no que estava vendo. Era seu marido, o homem por quem ela havia sacrificado tudo, o pai de seu filho. No entanto, os faróis brilhavam como os olhos de um predador. Ela tropeçou para trás, uma mão pressionada contra sua barriga inchada, a outra estendida como se pudesse afastar o perigo. "Ricardo, pare!" ela gritou, sua voz se perdendo na tempestade. Mas o carro continuou a se mover, centímetro por centímetro, cada vez mais perto, até que o para-choque quase roçou em seus joelhos. O medo em seus olhos se misturou com a confusão. Estava realmente acontecendo? Ricardo estava tentando machucá-la? Ou pior, o bebê que ela carregava. De repente, seu pé escorregou no asfalto molhado. Ela caiu de lado, aterrissando com força no chão. O carro deu outra guinada para frente, os pneus espirrando água em seu rosto. Sofia ofegou, lutando para se levantar, seu corpo tremendo. E então, naquele exato momento, a salvação veio do lugar mais inesperado. Uma buzina alta perfurou o ar, seguida pelo guincho de freios maciços. Um grande caminhão de entregas derrapou no estacionamento, conseguindo parar a tempo. A lateral do caminhão atingiu o sedã de Ricardo, fazendo-o girar ligeiramente e forçando-o a parar. O impacto súbito tirou Sofia do equilíbrio novamente, e ela caiu na calçada, seu telefone escorregando de sua mão. Vozes gritaram de dentro do caminhão. Uma voz masculina gritou: "Moça, você está bem?" Mas Sofia não conseguia responder. O mundo embaçou diante de seus olhos. Uma dor aguda atravessou seu corpo. Ela tentou respirar, tentou se agarrar à consciência, mas tudo ficou escuro. Antes de desmaiar completamente, ela teve um último vislumbre. Ricardo saindo do carro, com o rosto pálido e a mandíbula travada. Não com preocupação, mas com raiva por seu plano ter sido interrompido. A chuva continuou a cair, lavando o corpo imóvel de Sofia, enquanto o homem do caminhão corria em sua direção. Seu telefone ficou em uma poça d'água, a tela rachada, a última chamada que ela tentou fazer ainda inacabada. E em algum lugar em sua mente que se esvaía, um pensamento ecoou mais alto que a tempestade. Se Ricardo realmente a queria morta, então este era apenas o começo. Muito antes daquela noite tempestuosa em São Paulo, Sofia era uma mulher cheia de esperança. Com apenas 28 anos, ela já carregava mais peso em seus ombros do que a maioria das pessoas enfrentava em uma vida inteira. Ela cresceu em uma casa modesta, filha de Roberto e Lúcia, que a ensinaram a valorizar a honestidade, o sacrifício e o amor. Seus pais nunca tiveram muito dinheiro, mas tinham dignidade e criaram Sofia para acreditar na família acima de tudo. Sofia seguiu essa crença quando conheceu Ricardo. Ele era charmoso na época, engraçado, confiante e ambicioso. Para uma jovem como Sofia, ele parecia um homem com futuro. Ela se apaixonou rapidamente, acreditando que ele era alguém que a valorizaria. Seus pais a avisaram que charme sem caráter era perigoso,
mas o coração de Sofia foi mais alto do que a sabedoria deles. Os primeiros dias de seu casamento não foram terríveis. Sofia trabalhava longos turnos em uma cafeteria local, servindo café para estranhos e guardando cada gorjeta que ganhava. Ricardo, enquanto isso, pulava de um emprego de vendas para outro. Ele prometeu que um dia ficaria rico, que ela só precisava confiar nele. E ela confiou. Ela confiou tão completamente que, quando engravidou do primeiro filho, a pequena Helena, ela desistiu de seus próprios sonhos para manter a família unida, mas lentamente as rachaduras começaram a aparecer. Ricardo ficava fora até tarde, muitas vezes alegando que estava se encontrando com clientes. As contas se acumulavam, enquanto suas desculpas se tornavam mais esfarrapadas. Quando Sofia fazia perguntas, seu temperamento explodia. O homem que antes segurava sua mão agora batia portas e levantava a voz. Ela dizia a si mesma que era estresse, que passaria. Mas então o estresse se transformou em gritos, e os gritos se transformaram em hematomas que ela tentou esconder. Ainda assim, Sofia aguentou. Ela aguentou por Helena. Ela aguentou pelo bebê ainda em seu ventre. Ela acreditava que, se pudesse aguentar por tempo suficiente, Ricardo mudaria. Afinal, ela não tinha dado tudo? Sua juventude, suas economias, sua lealdade. Certamente ele se lembraria da mulher que ficou ao seu lado quando ele não tinha nada. Mas Ricardo se lembrou de outra coisa, sua fome por mais. Mais dinheiro, mais controle, mais da vida que ele achava que merecia, mas se recusava a trabalhar para ter. Essa fome o levou ao jogo, a mentiras e, eventualmente, aos braços de Maria, uma mulher mais jovem que alimentava seu ego enquanto envenenava seu coração. E assim, o mundo de Sofia, outrora construído sobre sacrifício e fé, se tornou uma prisão. Ela era esposa no nome, mas não no amor. Ela era mãe em força, mas muitas vezes sozinha em dever. E agora, com 7 meses de gravidez, ela não era nada mais para Ricardo do que um obstáculo em seu caminho. Enquanto Sofia se sentava na beira de sua cama, em uma noite tranquila, Helena, adormecida ao seu lado, ela pressionou a mão em sua barriga inchada e sussurrou: "Não se preocupe, bebê. A mamãe vai te proteger." Lágrimas escorreram por suas bochechas enquanto ela falava, uma promessa para seu filho ainda não nascido. Mas o que Sofia não percebeu foi que Ricardo já havia decidido como removê-la de sua vida, e seu próximo movimento a empurraria para mais perto da morte do que ela jamais imaginou. O som de máquinas apitando encheu o quarto branco e estéril. Quando Sofia abriu os olhos, foi cegada pelas luzes fortes do hospital. Seu corpo doía, suas costelas pareciam machucadas, e sua mão instintivamente agarrou sua barriga inchada. O pânico subiu em seu peito. "O bebê?" Sua voz falhou, mal um sussurro. Uma voz calma, mas firme, respondeu: "Seu bebê ainda tem batimentos cardíacos. Você teve muita sorte, Sofia." Ao lado de sua cama estava a doutora Graça, uma obstetra experiente com olhos gentis, mas um tom de voz rigoroso. "Mas você sofreu uma queda pesada e trauma abdominal. Precisaremos monitorar você e o bebê de perto pelas próximas 72 horas." O alívio invadiu Sofia por um momento, mas foi rapidamente substituído pelo medo. Porque parado no pé de sua cama, fingindo parecer preocupado, estava Ricardo. Ele se inclinou, sua falsa preocupação pintada em seu rosto. "Querida, graças a Deus você está bem. Aquele acidente foi horrível. Eu não sei como aconteceu." Os olhos de Sofia se arregalaram. Acidente? Ela se lembrava claramente. Ela se lembrava dos faróis, do carro se aproximando, da expressão fria dele ao volante. Não havia sido um acidente. Ele havia tentado matá-la.
A doutora Graça colocou uma mão reconfortante no braço de Sofia. Você precisa descansar. O estresse é perigoso para o bebê. Ela olhou para Ricardo, seus olhos estreitando-se ligeiramente como se sentisse a tensão. Visitas curtas, por favor. Assim que a médica saiu, Ricardo puxou uma cadeira e se inclinou perto do ouvido de Sofia. Sua voz baixou, afiada como uma faca. Não ouse dizer uma palavra sobre o que você acha que viu. Você me ouve? Se você arruinar isso para mim, você vai se arrepender. O coração de Sofia batia forte. Sua mão apertou o lençol da cama, mas ela manteve os lábios pressionados. Momentos depois, a porta rangeu. Um homem alto com um rosto rústico entrou. João, o motorista do caminhão que impediu que o acidente se tornasse fatal, tinha vindo ver como ela estava. Moça, eu só queria ver se a senhora está bem. Eu era o motorista do caminhão. A expressão de Ricardo escureceu instantaneamente. Ela está bem. Você não precisa estar aqui. Mas Sofia sussurrou. Espere. Seus olhos se encontraram com os de João, silenciosamente implorando para que ele não fosse embora. João hesitou, depois assentiu. Minha câmera de painel gravou tudo o que aconteceu. Eu já entreguei para a polícia. As palavras atingiram o ar como um trovão. A mandíbula de Ricardo se travou. Seus punhos se apertaram. Ele forçou um sorriso para João, mas a raiva queimava atrás de seus olhos. O pulso de Sofia acelerou. Havia prova real, de que ela não estava louca. Quando João saiu, Ricardo se inclinou tão perto que ela podia sentir o amargor de seu hálito. Você acha que um vídeo vai te salvar? Eu vou resolver isso, e quando eu resolver, ninguém vai acreditar em sua história patética. Sofia virou a cabeça, as lágrimas se formando. Pela primeira vez, ela percebeu que não estava apenas lutando por sua própria sobrevivência. Ela estava lutando pela vida dentro dela e pela pequena Helena esperando em casa. O que Sofia não sabia era que a câmera de painel não era a única peça de evidência, e logo mais segredos rastejariam das sombras, ameaçando expor tudo. Na manhã seguinte ao acidente, a chuva tinha parado, mas a tempestade dentro da vida de Sofia estava apenas começando. Deitada em sua cama de hospital, ela repassou cada segundo do que aconteceu. O rugido do carro de Ricardo, o olhar frio em seus olhos, o caminhão que salvou sua vida no último momento. Não havia dúvida em seu coração. Ricardo tinha tentado matá-la, mas provar isso era outra questão. Quando a porta se abriu, Sofia ficou surpresa ao ver o detetive Ryan Collins, um policial alto e de olhos penetrantes, conhecido em São Paulo por ser implacável com a verdade. Ele carregava um pequeno saco de evidências e um bloco de notas. Senhora Sofia, ele disse educadamente, eu preciso fazer algumas perguntas sobre a noite passada. Antes que Sofia pudesse responder, Ricardo apareceu ao lado de sua cama, seu braço possessivamente na grade. Detetive, foi apenas um acidente. As ruas estavam molhadas. Minha esposa escorregou. Nada mais. Collins não parecia convencido. Ele abriu o saco de evidências e tirou um pequeno cartão de memória. Curioso, ele disse, isso veio de uma câmera de painel. O caminhão do Sr. João estava equipado com uma e gravou tudo. O rosto de Ricardo ficou pálido por uma fração de segundo antes que ele forçasse um sorriso. Isso é bom, não é? Vai mostrar que eu estava apenas tentando estacionar. O detetive inclinou a cabeça. Veremos. O pulso de Sofia acelerou. Ela queria gritar que não era um acidente, que Ricardo tinha direcionado o carro para ela, mas o medo selou seus lábios. O aviso que ele sussurrou na noite anterior ainda ecoava em seus ouvidos. Não ouse dizer uma palavra. Collins continuou, folheando as anotações. A filmagem preliminar mostra seu carro dando ré de forma incomum, Sr. Ricardo. Também mostra que seus sensores de ré estavam desligados. Quer explicar?
O sorriso de Ricardo tremeu. Fiação com defeito. Eu estava pensando em mandar consertar. Conveniente, Collins murmurou. Ele olhou para Sofia, seu olhar gentil. Senhora Sofia, você se sentiu insegura? Sofia hesitou. A mão de Ricardo apertou a grade da cama, a pressão não dita, mas clara. Ela engoliu em seco. Eu não me lembro claramente. Tudo aconteceu muito rápido. Ricardo exalou, fingindo alívio. Viu? Minha esposa concorda que foi apenas um acidente. Mas Collins não foi enganado. Ele fechou seu bloco de notas e disse: Nós também vamos pegar a caixa preta do seu veículo. Ela registra a velocidade, a frenagem e se os sistemas de segurança foram desativados. Se algo não bater, nós saberemos. A mandíbula de Ricardo se travou. Ele tentou rir, mas Sofia podia ver a fúria fervendo sob sua máscara calma. Depois que o detetive saiu, Ricardo se inclinou, sussurrando veneno. Você vê, mesmo com aquele vídeo, eles não podem me tocar a menos que você abra a boca. E se você o fizer, Sofia, lembre-se da Helena. Pense no que pode acontecer com ela. A ameaça atingiu Sofia como água gelada. Seu corpo estremeceu, não de dor, mas de medo do que aquele homem, seu próprio marido, era capaz. Ela fechou os olhos, forçando-se a respirar. Por enquanto, ela tinha que sobreviver. Por enquanto, ela tinha que ficar quieta. Mas, no fundo, uma faísca tinha sido acesa. O que Ricardo não sabia era que a câmera de painel era apenas o começo, e as paredes que ele construiu em torno de suas mentiras já estavam começando a desmoronar. 2 dias depois, o ritmo constante das máquinas do hospital tornou-se um lembrete cruel para Sofia de que ela estava presa em um corpo frágil enquanto seu marido andava livre. Ricardo a visitava frequentemente, trazendo flores e interpretando o papel de um marido preocupado para as enfermeiras. Mas quando ninguém estava olhando, seus sussurros carregavam apenas ameaças. O coração de Sofia doía pela pequena Helena em casa. Ela estava segura? Ricardo também poderia machucá-la? No final de uma tarde, enquanto Sofia estava deitada olhando pela janela, a porta rangeu. Desta vez não era Ricardo. Em vez disso, um rosto quente e familiar apareceu. Dona Lúcia, sua vizinha idosa do apartamento. Sofia, querida, Dona Lúcia disse suavemente, correndo para o seu lado. Eu ouvi o que aconteceu. Meu Deus, pensei que ia te perder. As lágrimas se formaram nos olhos de Sofia. Tem sido difícil. Eu nem sei mais em quem confiar. A mulher mais velha pegou sua mão gentilmente. Então você pode confiar em mim, porque eu vi coisas que você precisa saber. O pulso de Sofia acelerou. Ela se inclinou, desesperada pela verdade. Dona Lúcia baixou a voz. Na semana passada, eu estava voltando para casa tarde da loja e vi Ricardo do lado de fora, no estacionamento. Ele não estava sozinho. Havia uma jovem com ele, cabelo escuro, roupas chamativas. Eles estavam discutindo. O fôlego de Sofia se prendeu. O quê? O que ela disse? Os olhos de Dona Lúcia escureceram. Ela disse a ele, e eu juro que ouvi bem alto e claro, você precisa se livrar dela, Ricardo. Eu não posso esperar para sempre. O coração de Sofia parou. Ela sentiu seu corpo gelar à medida que as palavras se encaixavam. Livrar-se dela. Aquilo não era apenas um caso extraconjugal. Era uma ameaça. Dona Lúcia apertou sua mão. Eu não queria dizer nada até ter certeza. Mas, depois do que aconteceu naquele estacionamento, eu não posso ficar quieta. Sofia, ele não está apenas te traindo. Ele está planejando algo mais sombrio. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Ela pensou na risada de Helena, no bebê ainda chutando dentro dela. Como o homem que ela uma vez amou poderia se transformar em um monstro disposto a apagá-la? Quem era a mulher? Sofia sussurrou, embora no fundo ela já soubesse. Eu não sei o nome dela,
Dona Lúcia admitiu. Mas eu a vi antes entrando e saindo quando você não estava em casa. Sempre arrumada, sempre agarrada a Ricardo como se ela fosse dona dele. Sofia fechou os olhos. A imagem de Maria, a jovem da clínica de estética da rua, passou por sua mente. Ela sempre sentiu os olhares demorados de Maria, o sorriso sutil sempre que seus caminhos se cruzavam. Dona Lúcia acariciou seu braço. Me escute, criança. Você é mais forte do que pensa e você não está sozinha. O que quer que ele esteja planejando, você precisa estar pronta. Pela primeira vez, Sofia sentiu uma onda de medo e determinação. Não se tratava mais apenas de aguentar. Era sobre sobrevivência. Era sobre proteger seus filhos de um pai que havia escolhido a destruição em vez do amor. O que Sofia não sabia era que Maria em breve entraria em seu quarto de hospital, e o confronto seria mais frio do que ela jamais poderia imaginar. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo zumbido das máquinas. Sofia estava acordada, olhando para o teto, sua mente correndo com as palavras de Dona Lúcia. Livre-se dela, Ricardo. Eu não posso esperar para sempre. Essa frase ecoava em seus ouvidos como uma maldição. Ela sabia exatamente quem era a mulher. Maria, a jovem funcionária da clínica com olhos afiados e uma língua mais afiada ainda. E então, como se o próprio destino quisesse provar seus medos, a porta se abriu. Sofia, uma voz doce como mel ecoou. Maria entrou no quarto, segurando uma cesta de frutas e flores, seus saltos estalando contra o chão de azulejo, seu perfume preenchendo o ar. Para qualquer outra pessoa, ela parecia uma amiga gentil visitando uma paciente. Mas o estômago de Sofia se contraiu. Você? O que você está fazendo aqui? Sofia perguntou, sua voz cautelosa. O sorriso de Maria se alargou enquanto ela colocava a cesta na mesa. Ah, eu só queria ver como você estava. Ricardo me contou o que aconteceu. Que acidente terrível, não foi? A palavra acidente escorreu com sarcasmo, quase como se Maria quisesse que Sofia soubesse que ela estava por dentro da verdade. Sofia se forçou a sentar, agarrando-se à barriga de forma protetora. Você não pertence a este lugar. Ah, qual é? Maria disse, inclinando a cabeça. Eu estou apenas sendo legal. Afinal, você e eu somos praticamente família agora. Sua risada era suave, mas cortante, como se ela gostasse de torcer a faca na ferida. A garganta de Sofia se fechou. Família? Você não passa de um erro que ele escolheu cometer. Por um momento, o sorriso de Maria vacilou, mas então ela se inclinou para perto da cama, sua voz caindo para um sussurro. Escute, Sofia, você não pode se agarrar a Ricardo para sempre. Ele não está feliz com você. Ele nunca esteve. Uma vez que você estiver fora de cena, tudo será muito mais fácil. Para ele, para mim e até mesmo para você. Os olhos de Sofia se encheram de fúria. Você acha que me apagar vai te trazer felicidade? Você está cega. Ricardo não ama ninguém além de si mesmo. Maria encolheu os ombros, espanando poeira imaginária de sua manga. Talvez, mas pelo menos eu serei a única ao lado dele quando ele finalmente tiver a vida que merece. A audácia de suas palavras enviou um arrepio pelo corpo de Sofia. Essa mulher não era apenas um caso. Ela fazia parte do plano de Ricardo. Você vai se arrepender disso, Sofia disse firmemente. Eu posso estar fraca agora, mas não vou deixar nenhum de vocês me destruir. Maria riu novamente, recuando em direção à porta. Veremos, querida. Por enquanto, apenas descanse. Você vai precisar de suas forças. Quem sabe o que pode acontecer a seguir? Suas palavras pairaram no ar como veneno, enquanto ela desaparecia pelo corredor, seus saltos ecoando muito depois que ela se foi. Sofia sentou-se, tremendo, uma mão agarrando sua barriga, a outra fechada em um punho.
Ela percebeu então que o perigo não era apenas Ricardo. Maria era tão implacável, tão perigosa, e talvez ainda mais disposta a empurrá-la para a beira do abismo. O que Sofia não sabia era que Maria já havia deixado algo para trás naquele quarto, algo pequeno, escondido e perigoso o suficiente para fazer o medo de Sofia disparar para novas alturas. 2 dias depois, o detetive Ryan Collins voltou ao hospital com uma expressão determinada em seu rosto. Ele não era do tipo que perdia tempo com conversa fiada. Suas pastas de caso estavam bem guardadas debaixo do braço, e seus olhos penetrantes vasculharam o quarto no momento em que ele entrou. Senhora Sofia? Ele cumprimentou Sofia educadamente. Eu vou precisar de uma palavra particular com seu marido. O peito de Sofia se contraiu. Ela sabia que Ricardo distorceria a história novamente, mas ela também sabia que o detetive Collins não era nenhum tolo. Ricardo ajeitou sua gravata, dando ao detetive um sorriso forçado. Claro, oficial. Vamos esclarecer essa bobagem. Os 2 homens entraram em uma sala de consulta próxima. Sofia, deixada para trás, pressionou o ouvido contra a porta, seu coração batendo forte. Ela não conseguia ouvir tudo, mas o que ela captou fez arrepios percorrerem sua espinha. Collins colocou uma foto na mesa. Ricardo, esta é uma captura de tela da câmera de painel. Ela mostra claramente seu veículo acelerando em marcha ré em direção à sua esposa. Pode explicar isso? Ricardo zombou. Acelerando? Não, isso é uma distorção. A rua estava molhada, o carro escorregou, ela estava muito perto do para-choque traseiro. Foi um acidente. O detetive se inclinou para trás, sem graça. A caixa preta do seu carro não concorda. Ela mostra que você pressionou o acelerador de propósito. E o que é mais preocupante, o sensor de ré foi desligado manualmente. Por que um sistema de segurança seria desativado logo antes do incidente? A mandíbula de Ricardo se travou. Ele forçou uma risada. Você acha que eu tentei machucar minha esposa grávida? Isso é ridículo. Talvez o sensor tenha falhado. Carros não são perfeitos, detetive. A voz de Collins baixou. Nem mentirosos. Pela primeira vez, o sorriso de Ricardo escorregou. O suor se formou em sua testa, mas ele rapidamente o mascarou com arrogância. Sem prova de intenção, você não tem nada. Minha esposa vai te dizer ela mesma. Foi apenas um acidente. Collins estreitou os olhos. Veremos isso. Ele se levantou, juntando suas pastas. Mais uma coisa, Sr. Ricardo. Você estava sozinho naquela noite antes do acidente? Ricardo hesitou. Sim, claro. Collins bateu sua caneta contra a pasta. Engraçado. Uma testemunha afirma ter visto você discutindo com uma mulher do lado de fora do seu prédio no início da semana. Uma mulher que corresponde à descrição de Maria. Você a conhece? Os olhos de Ricardo piscaram, e por um breve momento sua máscara de confiança se quebrou. Ela é apenas alguém do bairro, nada mais. Os lábios do detetive se curvaram ligeiramente. Vamos falar com ela. Ricardo cerrou os punhos debaixo da mesa, sua voz tensa. Isso é assédio. Eu amo minha esposa. Eu nunca a machucaria. Mas Collins já tinha visto o suficiente. Seus instintos lhe diziam que o homem à sua frente estava escondendo mais do que admitia. De volta ao seu quarto de hospital, Sofia assistiu enquanto Ricardo entrava depois, seu rosto tenso de raiva contida. Ele se inclinou, seu sussurro um sibilo que só ela podia ouvir. Se você disser uma palavra para aquele detetive, Sofia, eu juro que você vai se arrepender. E não se esqueça, Helena ainda está sob o meu teto. O sangue de Sofia gelou. Ele não estava apenas ameaçando-a mais. Ele estava usando a filha deles como moeda de troca. O que Ricardo não sabia era que outra pessoa tinha ouvido essa ameaça, e essa pessoa estava prestes a se tornar a chave para a sobrevivência de Sofia. O quarto do hospital ficou silencioso depois do horário de visita. As luzes do corredor escureceram, e o bip constante do monitor tornou-se a única companhia de Sofia. Ela estava deitada de lado,
uma mão descansando protetoramente sobre a barriga, a outra enxugando lágrimas silenciosas de suas bochechas. As ameaças de Ricardo ainda ecoavam em sua cabeça. Não se esqueça, Helena ainda está sob o meu teto. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer hematoma que ele já tinha deixado em sua pele. Sofia tinha aguentado seus punhos, seus gritos, suas mentiras, mas agora ele estava mantendo sua filha refém com o medo. Seu peito se contraiu. Ela queria gritar, correr, arrancar o soro e ir direto para Helena. Mas seu corpo estava fraco, seu bebê ainda frágil. Ela não podia se mover de forma imprudente. Pela primeira vez, ela se sentiu presa em uma guerra onde um passo em falso poderia custar-lhe tudo. As lágrimas não paravam. Ela mordeu o lábio para não soluçar alto, aterrorizada de que uma enfermeira pudesse entrar e fazer perguntas que ela não estava pronta para responder. Mas o silêncio era insuportável. Ela precisava de alguém, qualquer um, para ouvi-la. Seu telefone estava rachado na mesa de cabeceira. Ela o pegou com as mãos trêmulas, rolando por seus contatos. A maioria dos números era inútil. Amigos de Ricardo, antigos colegas de trabalho, vizinhos com muito medo de se envolver. Mas então seus olhos pousaram em um nome que ela não discava há anos. Daniel Oliveira. Daniel tinha sido seu colega de classe no ensino médio, o garoto que a ajudava com o dever de casa de matemática, o amigo que uma vez lhe disse que ela merecia o mundo. A vida os havia separado, mas ela se lembrou de ter ouvido que ele se tornou um advogado em São Paulo. Ela hesitou. Ele sequer atenderia? Ele sequer se lembraria dela? Com o coração batendo forte, Sofia apertou o botão de chamada. A linha tocou uma vez, 2, 3 vezes. Então, uma voz familiar e firme atendeu. É o Daniel Oliveira. Por um momento, Sofia não conseguiu falar, sua garganta fechada com a emoção. Finalmente, ela sussurrou. Daniel, sou eu, Sofia. Houve silêncio, então uma respiração ofegante. Sofia, meu Deus, faz anos. Você está bem? Você parece... Ela desabou, suas palavras jorrando entre soluços. Eu não estou bem. Ele tentou me matar, Daniel. Ricardo tentou me matar. E agora ele está ameaçando a Helena. Eu não sei o que fazer. A linha ficou quieta. Então a voz de Daniel se tornou firme, constante, como uma âncora em uma tempestade. Me escute. Você fez a coisa certa me ligando. Primeiro, respire. Você e o bebê estão seguros por enquanto. Eu estou indo para o hospital amanhã de manhã. Vamos resolver isso. Mas, Sofia, você precisa me prometer uma coisa. Não guarde mais isso para si. Se você ficar em silêncio, ele vence. Sofia enxugou suas lágrimas. Pela primeira vez em semanas, a esperança cintilou em seu peito. Alguém acreditou nela. Alguém estava disposto a lutar por ela. Ela sussurrou. Obrigada, Daniel. Quando a ligação terminou, Sofia fechou os olhos, segurando seu telefone como uma tábua de salvação. Mas seu alívio durou pouco. Do lado de fora, no corredor escuro, uma sombra pairava. Ricardo tinha voltado inesperadamente e tinha ouvido o suficiente para saber que ela não estava tão sozinha quanto ele pensava. E essa percepção o empurraria para fazer seu movimento mais perigoso ainda. Uma semana depois de ter alta do hospital, Sofia tentou recuperar um senso de vida normal. Ela ainda se sentia frágil, seu corpo dolorido e seus nervos à flor da pele, mas ela se recusou a viver se escondendo. As ameaças de Ricardo a assombravam. O sorriso de Maria se repetia em sua mente, mas Sofia dizia a si mesma que precisava de força para Helena, para o bebê que crescia dentro dela. Em uma manhã tranquila de sábado, ela entrou em uma pequena clínica de beleza na rua. Seu cabelo havia crescido selvagem durante a estadia no hospital, e ela esperava que um corte a fizesse se sentir humana novamente.
O sino acima da porta tilintou, e o cheiro de laquê encheu o ar. "Bem-vinda!" Uma voz alegre ecoou. Quando Sofia levantou o olhar, seu estômago afundou. Parada atrás do balcão, em um vestido preto elegante, estava Maria. "Ora, ora", Maria disse com um sorriso lento. "Olha quem resolveu me fazer uma visita." Sofia parou. Ela pensou em ir embora imediatamente, mas algo dentro dela a mandou ficar. Fugir só alimentaria o poder de Maria. Então ela levantou o queixo e caminhou até a cadeira. "Eu só preciso de um corte rápido", Sofia disse calmamente, sentando-se. Maria envolveu a capa em seus ombros, seus movimentos graciosos, mas gotejando de uma falsa doçura. "Claro. Sabe, Ricardo me disse que você esteve sob muito estresse. Coitada. Gravidez já é difícil o suficiente sem acidentes acontecerem." As palavras arderam como ácido. Sofia agarrou os apoios de braço, forçando-se a não reagir. Acidentes não acontecem quando alguém desativa os sistemas de segurança de seu carro. Pela mais breve das frações de segundo, o sorriso de Maria rachou. Então ela se inclinou para mais perto, sua voz um sussurro destinado apenas a Sofia. "Cuidado, falar assim faz você parecer paranoica, e mulheres paranoicas não são levadas a sério, nem pela polícia, nem pelos juízes, nem mesmo por seus próprios amigos." O coração de Sofia disparou, mas ela firmou a voz. "É melhor ser paranoica do que cega, cega para o fato de que Ricardo não te ama, Maria. Ele nunca vai amar. Ele só ama o que você dá a ele. Atenção. Ego e desculpas." A capa se apertou ligeiramente enquanto Maria a puxava, seus olhos se estreitando. "Pelo menos eu não sou patética o suficiente para me agarrar a um homem que não me quer." Sofia virou o olhar para o espelho. Sua reflexão parecia pálida, mas feroz. "Você está errada. Eu não estou mais me agarrando. Eu estou lutando. Pelos meus filhos. Pela minha vida. E quando a verdade vier à tona, Ricardo não estará ao seu lado. Ele vai te arrastar junto com ele." Pela primeira vez, Maria não teve uma resposta rápida. Ela forçou uma risada, cortou o cabelo de Sofia com uma força desnecessária e então disse: "Aproveite seu pequeno discurso. Veremos quem ficará de pé quando isso acabar." Quando Sofia pagou e saiu da clínica, seus joelhos tremiam, mas seu espírito queimava mais forte do que nunca. Ela havia confrontado a mulher que a queria longe e se recusado a se curvar. O que Sofia não viu foi Maria entrando na sala dos fundos imediatamente depois, pegando seu telefone e discando para Ricardo. "Ela não está tão assustada quanto você pensa", Maria sibilou. "Se não agirmos logo, ela vai arruinar tudo." Manhã seguinte, Daniel Oliveira chegou ao pequeno apartamento de Sofia, com uma maleta em uma mão e determinação em seus olhos. Ele não a via há anos, mas no momento em que ela abriu a porta, ele reconheceu a mesma garota de bom coração que ele conheceu. Agora machucada, cansada, mas mais forte do que nunca. "Sofia", ele disse suavemente, entrando. "Você não precisa enfrentar isso sozinha nunca mais." Ela tentou sorrir, embora seus olhos ainda carregassem sombras. "Eu não sei o que fazer, Daniel. Toda vez que eu penso em Ricardo, no que ele pode fazer com a Helena, eu sinto que não consigo respirar." Daniel colocou sua maleta na mesa e tirou um caderno. "É por isso que vamos construir um caso. Peça por peça, tijolo por tijolo. Você pode se sentir impotente, mas a lei não está do lado dele se nós reunirmos as evidências certas." Sofia se afundou em uma cadeira, esfregando sua barriga inchada. "E se ele descobrir que eu estou falando com você?" "Ele já suspeita", Daniel admitiu, "mas isso não importa. O que importa é proteger você e as crianças. O primeiro passo é documentar tudo. Cada ameaça, cada hematoma, cada mensagem. Você ainda tem seu telefone?" Sofia entregou a ele o aparelho rachado. Daniel rolou pelas mensagens,
sua mandíbula se travando enquanto ele lia as palavras de Ricardo. Não se esqueça que Helena está sob o meu teto. Não me faça fazer algo de que todos nós nos arrependeremos. Isso é ouro, Daniel disse firmemente. Isso mostra coerção, intimidação e ameaças claras. Nós vamos apoiar isso com registros do hospital de seus ferimentos e o testemunho da doutora Graça. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas do primeiro vislumbre de esperança. Você acha que isso é o suficiente? Ainda não, Daniel respondeu. Mas há mais. A filmagem da câmera de painel de João é uma evidência forte, e o relato da testemunha de Dona Lúcia sobre Ricardo e Maria discutindo no estacionamento também é crucial. Uma vez que juntarmos tudo, Ricardo não parecerá apenas um marido descuidado. Ele parecerá um homem com um motivo. Sofia respirou fundo. E Maria, ela também faz parte disso. Ela me quer longe. Daniel assentiu. Exatamente. Se pudermos provar a conivência, Maria vai junto com ele. Mas temos que agir com cuidado. Ricardo já está paranoico. Se ele sentir que estamos construindo um caso, ele tentará esconder seus rastros. Ou pior. Sofia estremeceu. Pior, como machucar a Helena. Daniel estendeu a mão na mesa, sua mão firme sobre a dela. Então a protegemos primeiro. Eu vou entrar com um pedido de emergência para custódia temporária, citando risco de violência doméstica. Se a corte concordar, Helena fica com você. Ricardo não poderá usá-la como moeda de troca. Os lábios de Sofia tremeram. Daniel, se você fizer isso, ele virá atrás de você também. A expressão de Daniel endureceu. Deixe-o tentar. Eu já lidei com homens como Ricardo antes. Valentões que pensam que o medo é mais forte que a justiça. Mas o medo só vence se você o permitir. E Sofia, você já provou que é mais corajosa que ele. Suas lágrimas jorraram livremente agora, mas pela primeira vez elas estavam misturadas com alívio. Pela primeira vez, alguém estava lutando ao lado dela. Daniel juntou suas pastas, preparando-se para sair. Fique atenta, documente tudo e não o deixe saber que estamos nos movendo. Ele parou na porta, baixando a voz. Porque Ricardo não é o único que está te observando de perto. Do outro lado da rua, escondida dentro de um carro parado, Maria já estava tirando fotos de Sofia e Daniel juntos, combustível para o próximo jogo cruel. Enquanto Sofia lentamente reconstruía sua coragem com a ajuda de Daniel, do outro lado da cidade, Ricardo estava afundando. Ele estava sentado sozinho no escritório escuro da concessionária de carros onde trabalhava. Uma pilha de contas não pagas espalhadas pela mesa. Os números não mentiam. Cartões de crédito estourados, dívidas de jogo se acumulando, agiotas ligando a cada hora. Ele enterrou a cabeça nas mãos, o suor pingando em suas têmporas. Só mais um pouco de tempo, ele murmurou para si mesmo. Eu vou descobrir algo. Mas no fundo, Ricardo sabia que o tempo era a única coisa que ele não tinha. A porta se abriu. Maria entrou, seus saltos estalando contra o azulejo, seu perfume pesado no ar. Ela jogou a bolsa na cadeira e cruzou os braços. E então, você conseguiu o dinheiro? Ricardo a olhou. Você acha que é tão fácil assim? Eu te disse que o pagamento do seguro leva tempo. Essas coisas precisam parecer naturais. Maria revirou os olhos, sua paciência claramente se esgotando. Tempo? Estou cansada de esperar, Ricardo. Eu já rejeitei homens melhores por sua causa. Eu quero resultados. Eu quero uma vida com dinheiro, com conforto, não me escondendo em motéis sujos enquanto sua esposa ainda respira sob o mesmo céu. Ricardo se levantou, a raiva brilhando em seus olhos. Não me pressione, Maria. Ela sorriu, inabalável. Ou o quê? Você vai me ameaçar como ameaçou Sofia? Por favor, eu sei exatamente o que você é. E agora você é um homem desesperado sem plano.
As palavras o atingiram profundamente, porque eram verdadeiras. Ricardo bateu o punho na mesa. Eu vou conseguir o dinheiro. Uma vez que Sofia assinar os papéis, o seguro é meu. Tudo o que eu preciso é que ela coopere. Maria se inclinou para perto, sua voz afiada como vidro. Então faça-a cooperar, ou você quer que eu encontre outra pessoa que possa? Ricardo congelou. Pela primeira vez, ele viu as rachaduras na lealdade de Maria. Ela não estava ligada a ele por amor, apenas pela ganância. Se ele não pudesse entregar, ela o deixaria sem pensar 2 vezes. Ele agarrou o pulso dela, sua pegada firme. Não me ameace, mas Maria apenas riu, puxando o braço para se soltar. Você é fraco, Ricardo, e fraqueza não dá resultados. Sofia já está falando com aquele amigo advogado, não está? Eu os vi juntos. Você acha que eu não percebo? Ela está planejando algo, e se você não a parar, você vai perder tudo, incluindo a mim. O peito de Ricardo se apertou com raiva e pânico. Se Sofia estava construindo um caso, se Daniel estava envolvido, então as paredes estavam se fechando mais rápido do que ele percebia. Maria pegou sua bolsa, indo para a porta. Descubra, Ricardo, porque eu não vou esperar para sempre. Ou você termina isso, ou eu vou embora. A porta se fechou atrás dela, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos em espiral. Ele olhou para as contas em sua mesa, os números embaçando em uma tempestade de fracasso. Sua vida, seu controle, sua imagem, tudo estava escorrendo. E então seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido iluminou a tela. Sabemos que você está com pouco dinheiro. Pague o que deve ou sua família pagará em vez disso. As mãos de Ricardo tremeram enquanto ele lia. Os agiotas não estavam blefando. E naquele instante, Ricardo percebeu que não estava mais apenas lutando contra Sofia. Ele estava lutando por sua própria sobrevivência contra inimigos muito mais perigosos. Era quase meia-noite quando Sofia se sentou sozinha em seu pequeno apartamento. As luzes estavam fracas, o apartamento estranhamente silencioso, exceto pelo tic-tac do relógio na parede. Helena estava dormindo em seu quarto, agarrada a seu coelho de pelúcia favorito. Sofia acariciou sua barriga suavemente, sussurrando promessas para o bebê dentro dela. Ela tentou se convencer de que eles estavam seguros agora, pelo menos por uma noite. Então seu telefone vibrou na mesa. A tela mostrava chamador desconhecido. Seu peito se contraiu. Por um momento, ela considerou ignorar, mas algo dentro dela a impeliu a atender. Alô? A voz de Sofia tremeu. Uma voz masculina e grave falou do outro lado. Senhora Sofia? Você não me conhece, mas precisa ouvir com atenção. Não vá para perto do estacionamento esta noite. O sangue dela gelou. Quem é? Isso não importa, a voz disse rapidamente. O que importa é que alguém pagou para que as câmeras de lá fossem apagadas. Eles estão enviando um homem para adulterar o sistema antes de amanhã de manhã. Se isso acontecer, a única prova do que seu marido fez desaparecerá para sempre. A mão de Sofia tremia tanto que ela quase deixou o telefone cair. As câmeras, você tem certeza? Tão certo quanto estou respirando, o homem respondeu. Se você quer justiça, é melhor agir rápido, porque uma vez que esses arquivos se forem, será sua palavra contra a dele. E você sabe como isso termina. A linha ficou muda. Sofia ficou congelada, o coração disparado, a mente girando. Isso era uma armadilha ou um aviso real? Ela se lembrou das palavras de Daniel. Documente tudo. Preserve cada pedaço de evidência. Se a filmagem desaparecesse, Ricardo sairia livre. Sem pensar, ela discou para Daniel. Ele atendeu grogue, sua voz grossa de sono. Sofia, o que há de errado? Ela repetiu o aviso, sua voz falhando. Daniel, e se for verdade? E se eles apagarem tudo? O tom de Daniel se aguçou instantaneamente. Fique onde está. Não vá para fora.
Eu vou ligar para o detetive Collins e pedir para ele enviar uma equipe agora mesmo. Se alguém tentar adulterar as câmeras, será pego. Em 1 hora, carros de polícia descaracterizados cercaram o estacionamento do antigo prédio de Sophia. O próprio detetive Collins supervisionou a operação, seus olhos vasculhando cada sombra. Às 2 da manhã, uma figura em roupas escuras escorregou para o estacionamento carregando uma caixa de ferramentas. Ele se moveu rapidamente, indo direto para o poste da câmera. Collins sinalizou. Um policial o cercou. O homem tentou correr, mas eles o derrubaram no chão. Quando eles revistaram sua bolsa, encontraram fios, cortadores e um pendrive rotulado como sobrescrever. Collins se agachou ao lado dele. Quem te enviou? O homem se recusou a responder no início, mas depois de horas sob custódia, ele cedeu. Foi o Ricardo. Ricardo Carter. Ele me transferiu o dinheiro ele mesmo. A confissão foi escrita, assinada, inegável. De volta em seu apartamento, Sophia segurou o telefone, enquanto Daniel retransmitia as notícias. Alívio misturado com terror. Ricardo não era apenas perigoso. Ele era desesperado o suficiente para destruir evidências, não importando o risco. Ela desligou, olhando pela janela para as ruas escuras de São Paulo. Em algum lugar lá fora, Ricardo estava tramando seu próximo movimento. O que Sophia não percebeu foi que Ricardo não era o único que estava conspirando. Maria estava prestes a virar o jogo em uma direção que ninguém esperava. O sol da manhã se esgueirou pelas persianas de Sophia, mas a paz nunca a alcançou. Ela preparou uma xícara de chá com as mãos trêmulas, sua mente ainda repassando o aviso de tarde da noite e a prisão do homem enviado para apagar as câmeras. O desespero de Ricardo estava em espiral, e ela sabia que as coisas estavam longe de terminar. Uma batida na porta a assustou. Era Daniel Oliveira, carregando sua bolsa de laptop e pastas. Ele parecia mais determinado do que nunca. Sophia, ele disse entrando, temos algo novo e pode ser a peça que finalmente prova que Ricardo planejou tudo. Os olhos dela se arregalaram. O que é? Daniel colocou seu laptop na mesa e tirou um pendrive. A equipe forense da polícia vasculhou o telefone de Ricardo. Ele tentou limpá-lo, mas eles recuperaram uma imagem excluída de seu backup na nuvem. Olhe. Na tela, apareceu uma foto granulada do estacionamento do apartamento, o mesmo lugar onde Sophia quase perdeu a vida. A foto mostrava o carro de Ricardo posicionado em um ângulo e rabiscado na imagem em uma nota digital. Estavam as palavras: sensor desligado, cobertura de chuva. O fôlego de Sophia se prendeu. Ele planejou. Ele não foi apenas descuidado. Ele estudou o estacionamento, pensou em tudo. Daniel assentiu sombriamente. Isso não é negligência. Isso é premeditação. Ele examinou a cena, desativou seus sensores e esperou pelo clima certo. Isso é tentativa de assassinato. Seus joelhos fraquejaram e ela se afundou em uma cadeira. O homem em quem ela uma vez confiou seu coração, o pai de seus filhos, havia tramado sua morte como uma transação de negócios. A voz de Daniel suavizou. Eu sei que é difícil ver isso, Sophia, mas é uma evidência poderosa. Entre a câmera de painel, a tentativa de adulteração da câmera, as ameaças por texto e agora esta foto, estamos construindo uma parede sólida ao redor dele. Lágrimas se formaram em seus olhos. E Maria, ela também está nisso, hein? Dona Lúcia ouviu ela pressionando Ricardo para se livrar de mim. Isso não prova que ela faz parte? Chegaremos lá. Daniel a tranquilizou. Mas agora, esta foto liga Ricardo diretamente à intenção. A intenção é o que o júri vai se importar. Enquanto ele fazia as malas, Sophia sussurrou. Eu só quero que este pesadelo termine. Eu quero meus filhos seguros. Eu quero minha vida de volta. Daniel deu à sua mão um aperto tranquilizador. Estamos mais perto do que nunca. Aguente mais um pouco.
Depois que ele saiu, Sofia sentou-se sozinha, olhando para a foto no laptop. A evidência estava lá, clara como o dia, mas em vez de alívio, uma nova onda de pavor a invadiu. Se Ricardo percebesse que a polícia havia descoberto isso, o que ele faria em seguida? Ela fechou o laptop com as mãos trêmulas, sussurrando uma oração sob sua respiração. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo bateu o telefone na parede em um ataque de raiva. Ele tinha acabado de receber uma mensagem de seu advogado confirmando que a polícia tinha a foto. Seu rosto se contorceu de fúria. "Maldita seja!" ele gritou. Maria estava na porta com os braços cruzados, observando seu colapso com um sorriso astuto. "Parece que seu pequeno segredo está fora", ela disse. "Então, qual é o seu plano agora, Ricardo?" Ele se virou para ela, os olhos queimando de desespero e raiva. Se Sofia acha que pode vencer, ela não tem ideia do que está por vir. Na semana seguinte, Sofia entrou na ala de maternidade do Hospital Geral de São Paulo, seu coração batendo tão forte quanto a chuva que uma vez quase acabou com sua vida. Ela agarrou a alça de sua bolsa com força, cada passo um lembrete da dor e do medo que ela carregava. Mas hoje não era apenas sobre ela, era sobre o filho dentro dela, a pequena vida que ela se recusava a deixar Ricardo destruir. A doutora Graça a cumprimentou com um sorriso gentil. "Sofia, você é mais forte do que imagina. Vamos verificar seu bebê hoje." Sofia assentiu, tentando conter as lágrimas. Ela deitou-se na cama de exame, suas mãos tremendo enquanto ela levantava sua blusa. O gel estava frio em sua pele, e então veio o som. Constante, rápido, milagroso. Tum, tum, o batimento cardíaco de seu bebê encheu o quarto, forte e claro. A doutora Graça sorriu. "Viu isso? Esse é o som da resiliência. Seu bebê está aguentando, assim como você." Lágrimas escorreram pelas bochechas de Sofia. No monitor, ela viu a pequena mão se mover como se estivesse acenando para ela. Por um momento, o medo, os hematomas, as ameaças, tudo desapareceu em segundo plano. "Oi, meu amor", ela sussurrou. "É a mamãe. Vamos ficar bem, eu prometo." O tom da doutora Graça se tornou sério. "Mas, Sofia, o estresse é perigoso para ambos. Eu quero que você considere ficar em algum lugar seguro, longe de Ricardo. Seu bebê merece paz, e você também." Sofia engoliu em seco. "Eu sei. Daniel tem me ajudado. Ele acha que podemos proteger a Helena também. Mas Ricardo, ele não vai desistir sem uma luta." A doutora Graça colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Então lute de forma mais inteligente. Use a lei. Use a verdade. Você não tem que enfrentar isso sozinha." Pela primeira vez em semanas, Sofia sentiu uma faísca de força retornar. Ela não estava apenas sobrevivendo mais. Ela estava se preparando para lutar de volta por Helena, pelo bebê, por si mesma. Quando o exame terminou, Sofia saiu do hospital, com a foto do ultrassom em sua mão. Ela parou na calçada, olhando para a pequena imagem de seu filho. "Você é a minha razão", ela sussurrou. "Minha razão para continuar." Mas sua breve paz foi quebrada quando ela notou um carro parado do outro lado da rua, um sedã escuro, o mesmo modelo que Ricardo dirigia. Seu peito se contraiu. Ele a estava seguindo? Observando cada um de seus movimentos? Ela se virou rapidamente, correndo em direção ao ponto de ônibus em vez de ir para casa. O sedã não se moveu, mas a sensação de estar sendo caçada a agarrou como uma sombra. Naquela noite, enquanto ela colocava Helena na cama, Sofia deslizou a foto do ultrassom para debaixo do travesseiro. Helena beijou sua bochecha sonolenta e sussurrou: "Mamãe, o bebê está feliz?" Sofia sorriu através de suas lágrimas. "Sim, querida, o bebê é forte.
assim como você. Quando Helena adormeceu, Sofia sentou-se na sala de estar escura, segurando o ultrassom. Ela não ia deixar Ricardo ou Maria roubarem outra noite de paz de seus filhos. Mas do outro lado da cidade, Ricardo se serviu de uma bebida, suas mãos tremendo de raiva. Maria se encostou no balcão, observando-o desmoronar. Ela não está com medo o suficiente, Maria murmurou. Se você a quer longe, Ricardo, você terá que tentar mais. E naquele momento assustador, Ricardo percebeu que estava ficando sem tempo, e seu próximo plano seria o mais perigoso ainda. O apartamento cheirava a uísque e raiva. Ricardo andava de um lado para o outro, sua camisa amassada, seu cabelo bagunçado, seus olhos injetados de sangue de outra noite sem dormir. Contas espalhavam-se pela mesa, envelopes não abertos de agiotas empilhados em pilhas bagunçadas. Seu mundo estava desabando, e ele sabia disso. Sentada no sofá, com as pernas cruzadas e o telefone na mão, Maria o observava com um divertimento mal disfarçado. Para ela, Ricardo parecia menos com o homem confiante que uma vez a encantou, e mais com um animal desesperado preso em sua própria jaula. Você está em espiral, Maria disse secamente, e homens desesperados cometem erros estúpidos. Ricardo se virou, apontando para ela com raiva. Não me dê lição de moral. Tudo que eu fiz, tudo, foi por nós. Você acha que eu queria arriscar tudo? Eu não tive escolha. Sofia estava no meu caminho. Ela sempre esteve. Maria ergueu uma sobrancelha, seus lábios se curvando em um sorriso. É uma maneira engraçada de mostrar seu amor, tentando atropelar sua esposa grávida. Que romântico, Ricardo. Seu rosto se contorceu, a vergonha se misturando com a fúria. Ela me arruinou, sempre reclamando, sempre duvidando. Eu tive que assustá-la. Eu tive que fazê-la entender que ela não me controla. Maria se recostou, fingindo rolar a tela do telefone. O que Ricardo não notou foi que ela já havia apertado o botão de gravar. Cada palavra venenosa que saía de sua boca estava sendo capturada. Sua confissão, sua raiva, sua intenção. Você está admitindo isso? Maria provocou. Você está dizendo que tentou matar ela. Ricardo congelou por meio segundo, então riu amargamente. Admitindo isso? Para quem? Você acha que alguém acreditaria em você? Você não é nada além da amante. Ninguém ouve a amante. Mas os olhos de Maria brilharam. Ela sabia que era diferente. Com essa gravação, ela agora tinha o poder. Se Ricardo fosse preso, ela poderia se livrar, alegar que foi manipulada, até mesmo implorar por clemência. Ela o pressionou ainda mais, sua voz suave como veneno. E o dinheiro do seguro? Esse era o plano, não era? Sofia morre, você recebe e vivemos felizes para sempre. Ricardo bateu o punho no balcão. Sim, esse era o plano, mas tudo continua desmoronando porque ela não quer ficar no chão. Seu peito arfava, sua voz falhando com o desespero. Eu só queria que ela fosse embora. É só isso. Embora. O dedo de Maria pairou sobre o botão de parar em seu telefone. Ela salvou a gravação silenciosamente, deslizando-a para sua pasta de fotos sob um nome falso. Seu sorriso se alargou. Ricardo não tinha ideia de que acabara de entregar a ela as notícias para incriminá-lo ou para salvar a si mesma. Ela se levantou, pegando sua bolsa. Estou saindo, ela disse suavemente. Ricardo franziu a testa. Para onde? Não se preocupe com isso. Seu tom era brincalhão, mas seus olhos brilhavam com cálculo. Ela já sabia que não desperdiçaria essa gravação imediatamente. Não, ela aguardaria, usaria quando o momento fosse certo, quando pudesse trocá-la por sua própria liberdade. Ricardo serviu-se de outra bebida, murmurando maldições sob sua respiração, sem saber da adaga que Maria acabara de colocar em sua bolsa. O que Maria não sabia era que outra pessoa logo colocaria as mãos nessa gravação, e quando o fizessem, seu jogo cuidadosamente planejado
explodiria em seu rosto. A cafeteria estava quente e zumbindo com conversas suaves, mas para Sofia, cada som parecia abafado, cada luz muito brilhante. Ela se sentou em uma mesa de canto, suas mãos apertadas em torno de uma xícara de chá intocada. Em frente a ela, Ricardo, sua postura rígida, seu sorriso artificial, como um vendedor ensaiando um discurso. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O silêncio se estendeu, pesado e sufocante. Finalmente, Ricardo se inclinou para a frente, baixando a voz. Sofia, vamos acabar com o drama. Eu não quero mais brigar com você. Você e eu podemos resolver isso como adultos. Os olhos de Sofia se estreitaram. Resolver o quê, Ricardo? O fato de você ter tentado me matar? Ou o fato de você estar ameaçando nossa filha? O sorriso falso de Ricardo não vacilou, mas sua mandíbula tremeu. Você está sendo dramática. Olhe, eu sei que as coisas ficaram bagunçadas, mas não há razão para arrastar isso pelos tribunais. Tudo o que isso fará é arruinar nós dois. Pense na Helena. Você quer que ela cresça com os pais se destruindo em público? O coração de Sofia batia forte, mas ela manteve sua voz firme. Você fez essa escolha, não eu. Ricardo deslizou um documento dobrado pela mesa. Este é um acordo. Você assina, desiste de toda essa bobagem sobre tentativa de assassinato e, em troca, eu transferirei 2 milhões de reais para sua conta. Você pode ir embora, criar a Helena e o bebê em paz e nunca mais ter que trabalhar um dia. Sofia olhou para os papéis, seu estômago se contorcendo. 2 milhões de reais, o suficiente para dar segurança a seus filhos para a vida toda. Mas o preço era o silêncio. Silêncio que permitiria que Ricardo escapasse da justiça. Ela empurrou os papéis de volta. Eu não quero seu dinheiro sujo. A voz de Ricardo se aguçou, embora ele a mantivesse baixa o suficiente para não atrair atenção. Você precisa pensar com cuidado, Sofia. Você realmente acredita que aquele seu amigo advogado pode te salvar? O sistema não foi feito para mulheres como você, mas o dinheiro resolve problemas. Sofia se inclinou para a frente, seus olhos ferozes. O único problema que o dinheiro resolve é a sua ganância. Você não pode me comprar, Ricardo. Você não pode apagar o que você fez. Sua máscara rachou, sua voz caindo para um sibilo. Você vai se arrepender disso. Eu estou te dando uma chance de sair limpa. Se você continuar insistindo, eu vou te arrastar junto comigo. Sofia se recusou a se encolher. Eu prefiro ser arrastada pelo fogo do que viver mais um dia sob seu controle. Por um momento, os olhos de Ricardo queimaram de ódio. Então, tão rapidamente quanto veio, ele se recostou e sorriu, tentando recuperar a calma. Faça o que quiser, mas não diga que eu não te avisei. Sem que Ricardo soubesse, as câmeras de segurança da cafeteria tinham capturado cada momento de sua reunião. Suas ameaças, sua tentativa de suborno, sua raiva desprotegida. Quando Sofia saiu, suas pernas estavam fracas, mas seu espírito queimava mais forte do que nunca. Ela não estava apenas lutando por si mesma mais. Ela estava lutando para mostrar a seus filhos como a coragem era. O que nem Sofia nem Ricardo perceberam foi que alguém mais, também tinha gravado a conversa. E essa gravação estava prestes a mudar o jogo para sempre. Na tarde seguinte, Daniel Oliveira chegou ao apartamento de Sofia com uma pasta grossa debaixo do braço. A expressão dele era sombria, o tipo de olhar que dizia a Sofia que ele trazia notícias que ela precisava ouvir, mas que odiaria enfrentar. Ela colocou a foto do ultrassom que estava olhando de lado e abriu a porta. Daniel, o que é? Ele entrou, jogando a pasta na mesa. Eu acabei de vir da seguradora. Eu intimei os documentos do seguro de vida de Ricardo. E Sofia, você precisa ver isso. As mãos de Sofia tremeram enquanto ela abria a pasta. A primeira página tinha seu nome,
Sophia Mitchell Carter, como a pessoa segurada, mas seus olhos congelaram na próxima linha. Beneficiário primário, Ricardo Carter. Seu estômago se revirou. Ele segurou minha vida. Daniel assentiu sombriamente. Sim, e não apenas isso. Há um beneficiário secundário listado, um membro da família designado pelo primário. Essa cláusula é incomum. Isso significa que se você morresse e Ricardo recusasse o pagamento, ele poderia atribuí-lo a outra pessoa. O sangue de Sophia gelou. Maria. Daniel exalou. É o que eu suspeito. E olhe para isso. Ele virou para outra página. Aqui está uma cópia do formulário de autorização. Supostamente você assinou, mas eu o examinei com um especialista em caligrafia. A assinatura não é sua, é forjada. Sophia colocou a mão sobre a boca, lágrimas escorrendo por suas bochechas. A traição não era mais apenas emocional. Estava escrita em tinta preta. Ricardo tinha arriscado a vida dela, como se ela não fosse nada mais do que uma apólice para ser resgatada. Sua voz falhou. Ele me queria morta. Não apenas por causa da Maria. Ele queria o dinheiro. Minha vida valia mais para ele no papel do que na realidade. Daniel estendeu a mão na mesa, sua voz firme. Este é o tipo de evidência que enterra homens como Ricardo. Fraude, conspiração, tentativa de assassinato. Está tudo aqui. Levaremos isso ao detetive Collins. O caso contra ele está mais forte do que nunca. Sophia agarrou os papéis, seus nós dos dedos brancos. A raiva queimava mais forte do que seu medo. Por anos ela havia se sacrificado, acreditando que o amor significava paciência, acreditando que Ricardo poderia mudar. Agora ela via a verdade. Ele nunca a amou. Ele amou o lucro que ela representava. Helena saiu de seu quarto, esfregando os olhos sonolentos. Mamãe, por que você está chorando? Sophia rapidamente enxugou suas lágrimas e abraçou a filha com força. Eu não estou chorando, meu amor. A mamãe é apenas forte. Mas por dentro, Sophia fez um voto. Ela não deixaria Ricardo vencer. Ela não deixaria Maria ir embora com dinheiro manchado de sangue. Daniel fechou a pasta. Isso não acabou, Sophia, mas estamos perto. Vamos conseguir sua justiça. Você só precisa ficar segura até lá. Naquela noite, Sophia ficou acordada com os documentos forjados na mesa de cabeceira. As páginas a encaravam como uma sentença de morte. Ela pressionou a foto do ultrassom sobre seu coração, sussurrando: Você não vai me tirar dos meus filhos. Enquanto isso, em um bar sombrio do outro lado da cidade, Ricardo bateu seu copo no balcão enquanto Maria se inclinava, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. É melhor você resolver isso, Ricardo, ela sibilou. Porque se você for preso, eu não vou junto com você. E pela primeira vez, Ricardo percebeu que Maria poderia não ser apenas sua parceira no crime. Ela poderia se tornar seu maior inimigo. O céu cinza sobre São Paulo combinava com a tensão no ar, enquanto o detetive Ryan Collins preparava sua equipe no estacionamento do prédio. Cones de trânsito marcavam o local exato onde Sophia quase tinha sido atropelada semanas antes. Moradores espiaram das varandas, curiosos, mas cautelosos, enquanto os policiais ajustavam as câmeras e mediam distâncias. Sophia estava na calçada com Daniel ao seu lado, segurando a pequena mão de Helena. Ela não queria ter trazido a filha, mas Helena se recusou a ficar para trás. Pelo menos Daniel estava lá para mantê-las firmes. Ricardo chegou com seu advogado, sua presunção mal escondendo os nervos, se contorcendo sob sua pele. Maria o seguiu alguns passos atrás, os óculos de sol mascarando seus olhos, embora o canto de sua boca se curvasse em um divertimento desdenhoso. O detetive Collins levantou a voz. Estamos aqui para reconstruir os eventos da noite em questão. O mesmo modelo de carro, as mesmas condições de estacionamento, os mesmos ângulos.
Vamos ver se a história do Sr. Ricardo se sustenta. Um sedã prateado idêntico ao de Ricardo foi colocado na posição. Um policial se sentou ao volante. O estômago de Sofia se revirou. Apenas a visão do carro fez seu peito se apertar. Collins gesticulou. O Sr. Ricardo alega que seu veículo escorregou no asfalto molhado e que ele não conseguiu parar a tempo. Vamos testar essa teoria. O policial deu ré lentamente. Os sensores apitaram alto, alertando de um obstáculo atrás. A mesma característica de segurança que Ricardo tinha alegado estar com defeito. Collins olhou para Ricardo. Funciona bem aqui. O policial reiniciou e tentou novamente, desta vez com os sensores desativados. Ele pressionou o acelerador com mais força. O carro deu um solavanco para trás rapidamente, parando apenas quando o freio foi acionado. Collins assentiu para a equipe de filmagem, documentando o teste. Como podemos ver, desativar os sensores cria risco e os dados da caixa preta do veículo real do Sr. Ricardo mostraram que o sistema foi desligado minutos antes do incidente. Isso não é uma falha. Isso é uma escolha. Ricardo se mexeu desconfortavelmente, seu advogado sussurrando freneticamente em seu ouvido. Collins pressionou ainda mais. Agora, vamos abordar a velocidade. Os registros da caixa preta mostraram aceleração, não um escorregão. Sr. Ricardo, você gostaria de explicar por que seu carro estava acelerando se você estava apenas estacionando? O rosto de Ricardo ficou vermelho. Ele limpou a garganta, mas as palavras saíram trêmulas. Eu devo ter pisado no pedal por acidente. Acontece. Collins o encarou friamente. Acidentes não incluem adulterar sistemas de segurança, Sr. Ricardo. Da lateral, Maria soltou uma risada silenciosa. Foi o suficiente para fazer Ricardo virar a cabeça para ela, a fúria queimando em seus olhos. Sofia percebeu a troca de olhares, e pela primeira vez ela percebeu que as rachaduras entre eles estavam se alargando. Collins se virou para os policiais reunidos. Demonstramos negligência, adulteração e intenção. Isso não foi um acidente. Foi deliberado. O peso de suas palavras pairou no ar. O coração de Sofia disparou. Finalmente, alguém com autoridade estava dizendo a verdade em voz alta. Mas antes que o alívio pudesse se instalar, Ricardo deu um passo à frente, apontando diretamente para Sofia. Sua voz ecoou crua de desespero. Ela está mentindo. Ela me armou, e eu vou provar isso antes que qualquer júri possa me prender. O que ninguém esperava era que Maria já tinha a prova que poderia salvar Ricardo ou destruí-lo para sempre. A tensão após a reconstrução do estacionamento não desapareceu. Se algo, ela ficou mais afiada. Repórteres tinham se inteirado da investigação, e sussurros se espalharam por São Paulo sobre Ricardo, o vendedor de carros cuja esposa quase morreu sob suas rodas. Mas a verdadeira tempestade estava se formando na mente de Maria. Ela tinha visto o temperamento de Ricardo desmoronar, suas mentiras caindo. Ela sabia que se ele fosse preso, ela poderia ser arrastada com ele. E Maria não era do tipo de pessoa que seria presa por ninguém. 2 noites depois, ela entrou na delegacia, seus saltos de grife estalando contra o chão de azulejo. Ela removeu seus óculos de sol e se encostou no balcão. Eu preciso falar com o detetive Ryan Collins. É sobre Ricardo Carter. Minutos depois, Maria estava sentada em frente ao detetive em uma pequena sala de interrogatório. Collins a estudou cuidadosamente, a suspeita estampada em seu rosto. Você esteve muito quieta até agora. Por que a mudança repentina de atitude? Maria cruzou as pernas, jogando o cabelo por cima de um ombro. Porque eu não vou para a prisão por ele. Ricardo planejou tudo. O acidente, o seguro, tudo. Eu fui estúpida o suficiente para seguir o jogo, mas eu não toquei no volante. Collins se inclinou para a frente. Que prova você tem? Maria sorriu, tirando o telefone de sua bolsa.
Ela tocou em um arquivo e o deslizou pela mesa. Uma gravação. Ricardo confessando que planejou matar Sofia. Ele até disse as palavras: "Eu só queria que ela fosse embora." O detetive apertou o play. A voz de Ricardo encheu a sala, embriagada de raiva, mas assustadoramente clara. "Sim, esse era o plano. Sofia morre. Eu pego o pagamento e Maria e eu recomeçamos." Os olhos de Collins endureceram. "Por que você não apresentou isso antes?" Maria encolheu os ombros. "Porque eu pensei que ele pudesse resolver. Mas agora, ele é um navio afundando e eu não pretendo afundar com ele." Collins se recostou, considerando suas palavras. Ele sabia que Maria não estava confessando por culpa, apenas por autopreservação. Mas isso não importava. A gravação era incriminadora. "Você entende que isso não te absolve," ele disse. "Você fez parte disso, mas a cooperação pode te ajudar no tribunal." Maria sorriu fracamente. "Eu aceito o que posso conseguir. Apenas certifique-se de que eu não acabe na mesma cela que Ricardo. Ele me mataria antes do café da manhã." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sofia estava em seu apartamento com Daniel, tomando chá enquanto Helena brincava por perto. Quando o telefone de Daniel vibrou com uma mensagem de Collins, ele a leu em silêncio e então olhou para Sofia com olhos arregalados. "O que foi?" ela perguntou. Daniel exalou. Maria se virou contra ele. Ela deu à polícia uma gravação de Ricardo admitindo tudo. Por um momento, Sofia não conseguiu respirar. Alívio e descrença colidiram. Este pesadelo poderia finalmente estar terminando? Ricardo poderia finalmente ser exposto? Mas a voz de Daniel permaneceu cautelosa. "Não comemore ainda. Maria só salvou a si mesma. Ela vai distorcer a história para parecer que foi forçada. Se o júri acreditar em seu show, Ricardo não será o único a sair livre." A mão de Sofia se apertou em sua xícara, seu coração batendo forte. O que ela não sabia era que Maria tinha mais um segredo escondido em sua manga, e quando ele viesse à tona, poderia arruinar a chance de Sofia de ter justiça. O sol da manhã mal tinha nascido, quando carros de polícia cercaram a elegante casa no subúrbio onde Ricardo estava se escondendo. Luzes vermelhas e azuis refletiam nas janelas, enquanto os vizinhos se reuniam em seus gramados, sussurrando e gravando em seus telefones. O outrora charmoso vendedor estava prestes a enfrentar as consequências que ele passou semanas tentando evitar. Por dentro, Ricardo acordou com o som da batida em sua porta. Seu coração disparou enquanto ele espiou pelas persianas. Carros de polícia, policiais uniformizados, o detetive Ryan Collins na frente com um mandado em sua mão. Ricardo praguejou em voz baixa, lutando para vestir um casaco. Maria o tinha traído, e agora seu mundo estava desabando. Mas ele não iria em silêncio. Ele abriu a porta, levantando a voz para que todos os vizinhos pudessem ouvir. "Isso é assédio. Eu não fiz nada de errado." A expressão de Collins era de pedra. "Ricardo Carter, você está preso por tentativa de assassinato, fraude de seguro e conspiração. Saia e mantenha as mãos onde eu possa ver." O rosto de Ricardo ficou vermelho enquanto os policiais se aproximavam. "Tentativa de assassinato? Fraude? Isso é insano. Eu sou a vítima aqui. Minha esposa e seu advogado desonesto estão me incriminando." Enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos, Ricardo se debateu contra os policiais, sua voz ecoando pela rua. "Ela está mentindo. Sofia tem conspirado contra mim por meses. Ela está tentando roubar minha filha, meu dinheiro, minha vida." A multidão ofegou. Os telefones gravaram cada segundo de seu colapso. Um homem de família outrora respeitado, agora reduzido a um criminoso desesperado e gritando. Collins não se encolheu. "Guarde isso para o juiz." Os olhos de Ricardo se moveram descontroladamente, pousando nas câmeras.
Ele contorceu o rosto em uma expressão de angústia. Por favor, me ouçam. Eu amei minha esposa. Ela é quem está trabalhando com aquele outro homem, Daniel Oliveira. Eles estão tentando me arruinar para que possam ficar juntos. A acusação cortou o coração de Sofia quando ela mais tarde viu a filmagem no noticiário da noite. Sentada em sua sala de estar, ela abraçou Helena enquanto a TV repetia os discursos de Ricardo. Suas palavras gotejavam veneno, torcendo a verdade até que ele quase soasse convincente. Helena olhou inocentemente. Mamãe, por que o papai está com tanta raiva? Sofia beijou sua testa, sussurrando. Porque ele está com medo, meu amor. Mas a verdade vai vencer. Enquanto isso, Maria sentou em seu próprio apartamento, assistindo à mesma transmissão, tomando vinho com um sorriso astuto. Ela tinha interpretado seu papel perfeitamente. Ricardo era o vilão. Ela era a testemunha cooperativa. E Sofia foi deixada para se defender contra suas acusações selvagens. De volta ao carro da polícia, Ricardo se encostou no batente da porta, ainda gritando enquanto os flashes das câmeras disparavam. Eu sou inocente. Ela me armou. Sofia não é uma vítima. Ela é a mentora por trás de tudo. Collins finalmente o empurrou para o banco de trás, batendo a porta. O carro partiu, mas a voz de Ricardo ainda soava no ar. E embora ele agora estivesse atrás das grades, suas alegações desesperadas tinham plantado sementes de dúvida. Sementes que Maria estava mais do que pronta para regar, se isso significasse salvar a si mesma. O tribunal cheirava a madeira polida e tensão. Repórteres lotaram os bancos, suas canetas arranhando freneticamente enquanto as câmeras piscavam do lado de fora das portas duplas. No centro de tudo estava Sofia, suas mãos entrelaçadas firmemente em seu colo. Ao lado dela, Daniel folheava um fichário grosso de documentos, sua mandíbula travada com determinação silenciosa. Do outro lado do corredor, Ricardo a olhava do banco dos réus, seu terno amassado, sua postura outrora orgulhosa caindo sob o peso das algemas. Ao lado dele, Maria estava pálida e rígida, não mais uma amante glamourosa, mas uma cúmplice aguardando o julgamento. A juíza entrou e a sala ficou em silêncio. O caso que tinha dividido a comunidade estava prestes a tomar uma decisão decisiva. Prossiga, a juíza ordenou. Daniel se levantou, segurando um documento. Meritíssima, este é o formulário de autorização de seguro enviado por Ricardo Carter, supostamente assinado por minha cliente, Sra. Sofia, mas especialistas em caligrafia confirmaram que esta assinatura é forjada. Ele entregou o relatório ao oficial de justiça, que o entregou ao tribunal. Os olhos da juíza escanearam o papel, sua expressão se fechando. Daniel continuou, sua voz firme e afiada. A falsificação não foi um trabalho amador. Foi cuidadosamente elaborada, destinada a enganar tanto a seguradora quanto a lei. Mas a análise prova de forma conclusiva, Sofia nunca assinou isso. Ela nunca concordou em fazer de seu marido o beneficiário de sua morte. Um murmúrio varreu o tribunal. Ricardo bateu o punho na mesa. Mentiras, tudo isso. Ela assinou. Ela apenas não se lembra. Ela está tentando me incriminar. A juíza o fuzilou com um olhar de advertência. Sr. Carter, ataques não serão tolerados. Maria se mexeu desconfortavelmente, seus olhos se movendo entre Ricardo e a juíza. Daniel continuou, virando para a próxima página. Além disso, metadados digitais mostram que este formulário foi enviado do laptop de Maria, não o de Sofia, nem o computador do escritório de Ricardo, de Maria. A sala se encheu de suspiros. A máscara de Maria rachou pela primeira vez, seus lábios se abrindo em choque. Ela sussurrou ferozmente para Ricardo. Você me disse que ninguém poderia rastrear. O rosto de Ricardo se contorceu de raiva.
Você deveria ter escondido seus rastros. A juíza bateu seu martelo. Ordem no tribunal! Sofia ficou congelada, seu coração batendo forte. Cada palavra descascou as camadas de traição que ela havia aguentado. Finalmente a verdade estava vindo à tona. A voz de Daniel suavizou enquanto ele concluía. Meritíssima, esta falsificação não foi apenas um crime de fraude. Foi uma sentença de morte escrita para Sofia. Um plano para lucrar com a vida dela, acabando com ela. E a evidência prova que ambos os réus foram cúmplices. A juíza estudou os documentos, seus olhos se estreitando. Esta evidência será incluída nos autos. Um júri a ouvirá na íntegra. Sofia exalou trêmula, lágrimas se acumulando em seus olhos. Pela primeira vez, ela sentiu o peso da justiça se inclinando para ela. Mas Ricardo se inclinou para perto de Maria. Sua voz um sussurro venenoso que ainda podia ser ouvido em todo o tribunal. Se eu for preso por isso, eu vou te levar junto comigo. Maria se enrijeceu, suas mãos tremendo enquanto ela percebia que seu acordo com a polícia pode não a proteger afinal. E naquele momento, Maria soube que ela tinha apenas uma opção restante: trair Ricardo completamente antes que ele a destruísse também. O tribunal estava pesado com o silêncio enquanto a juíza chamava a próxima testemunha. João, o motorista do caminhão, cujos reflexos rápidos tinham salvado a vida de Sofia, caminhou firmemente para o depoimento. Ele não era um advogado polido ou um empresário de fala mansa. Ele era um trabalhador, suas mãos calejadas, sua voz rouca de anos atrás do volante. Mas o que ele carregava era muito mais poderoso do que polimento. Ele carregava a verdade. Senhor João, o promotor começou, por favor, diga ao tribunal o que você testemunhou na noite do incidente. João limpou a garganta. Estava chovendo forte. A visibilidade não era boa, mas minha câmera de painel capta mais do que meus olhos às vezes. Eu entrei no estacionamento e vi o carro de Ricardo já dando ré. Mas algo parecia estranho. Não era a maneira como uma pessoa normalmente estaciona. O promotor assentiu. O que você quer dizer com isso? João se inclinou para a frente, sua voz firme. Ele não estava dando ré suavemente. Ele estava acelerando rápido e não estava parando. Sofia estava atrás daquele carro. Ela caiu, tentou se levantar, mas o carro continuava vindo. Suspiros ecoaram pelo tribunal. Sofia ficou congelada, sua mão sobre a boca, revivendo cada segundo aterrorizante. E o que você fez? O promotor pressionou. A mandíbula de João se apertou. Eu dei uma buzinada longa, pisei nos freios e desviei. Meu caminhão atingiu a lateral do carro dele, forçando-o a parar. Se eu não estivesse lá, se eu tivesse sido um segundo mais lento, ela e o bebê ainda não nascido não estariam aqui hoje. Os jurados se mexeram em seus assentos, alguns balançando a cabeça, outros olhando para Ricardo com nojo. O promotor segurou um pequeno dispositivo. Senhor João, esta é a câmera de painel que você entregou à polícia? Sim, senhor. A filmagem foi reproduzida na tela do tribunal. O vídeo granulado mostrava faróis brilhando através de cortinas de chuva, o carro de Ricardo dando ré de forma anormalmente rápida, a figura de Sofia tropeçando para trás e o impacto final do caminhão de João parando o desastre. O som do grito de Sofia ecoou fracamente através do áudio. Quando as luzes voltaram, a sala estava mortalmente silenciosa. O promotor se virou para o júri. Senhoras e senhores, isso não foi um acidente. Isso foi uma tentativa de assassinato, testemunhada, gravada, inegável. Ricardo pulou em seus pés, sua voz falhando. Mentiras, tudo isso. Ele está exagerando. A chuva fez parecer pior. Mas a juíza bateu seu martelo. Senhor Carter, sente-se. João olhou diretamente para Ricardo, sua voz inabalável. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você não estava perdendo o controle. Você estava tentando tomar o controle da pior maneira. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Por semanas ela havia carregado o peso da dúvida, o medo de que ninguém acreditaria nela.
Agora, alguém tinha falado a verdade que ela estava com muito medo de dizer em voz alta. O promotor sorriu fracamente. Sem mais perguntas. Quando João desceu, Sofia sussurrou um "obrigada" silencioso, seu coração batendo forte de gratidão. Mas Ricardo se inclinou para perto de Maria, sua voz um sibilo venenoso. Ele acha que me enterrou? Espere para ver. Eu ainda tenho cartas para jogar. E o que Ricardo estava prestes a liberar no tribunal seria sua aposta mais desesperada, uma aposta que poderia destruir todos eles. O julgamento tinha atingido seu ponto mais intenso quando a vida interrompeu da forma mais poderosa. Sofia, já com 8 meses de gravidez, sentou no tribunal segurando sua barriga. Cada contração veio mais forte que a anterior, e embora ela tentasse esconder, o suor brilhava em sua testa. Daniel se inclinou para perto, a preocupação gravada em seu rosto. Sofia, você precisa ir para o hospital agora. Ela balançou a cabeça teimosamente. Eu não posso sair, e se eles decidirem hoje? Mas outra onda de dor a dobrou. A juíza notou imediatamente. Senhora Sofia, o tribunal está adiado. Oficial de justiça, chamem uma ambulância. Em minutos, Sofia foi levada às pressas para o Hospital Geral de São Paulo. Repórteres cercaram a parte de fora, enquanto a notícia se espalhava como um incêndio. A esposa grávida no centro do caso de tentativa de assassinato estava entrando em trabalho de parto. Dentro da sala de parto, a doutora Graça assumiu o comando, sua voz calma, mas imponente. Respire, Sofia. Foque em mim. Você lutou demais para desistir agora. Você está trazendo uma nova vida para este mundo. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Sofia enquanto ela agarrava os lençóis. Memórias das ameaças de Ricardo, dos sorrisos de Maria e das batalhas no tribunal. Tudo passou por sua mente, mas também a foto do ultrassom, o som do batimento cardíaco de seu bebê e a doce pergunta de Helena: o bebê está feliz? Horas se passaram em um borrão de dor e determinação até que, finalmente, um choro encheu a sala. A doutora Graça levantou um recém-nascido pequeno e agitado e o colocou nos braços de Sofia. É um menino, a médica sussurrou, forte e saudável. Sofia soluçou, beijando a testa de seu filho. Bem-vindo ao mundo, meu amor. Você é meu milagre. Do lado de fora, Daniel esperava ansiosamente com Helena. Quando a enfermeira finalmente levou Sofia em uma cadeira de rodas segurando o bebê, os olhos de Helena se iluminaram. Mamãe, esse é meu irmão? Sofia sorriu através de sua exaustão. Sim, querida, conheça seu irmãozinho. Helena se inclinou, tocando suavemente a pequena mão do bebê. Oi, bebê. Não se preocupe. Eu vou ajudar a mamãe a cuidar de você. Foi o momento que Sofia tinha sonhado em todos os pesadelos. Uma família inteira novamente, cheia de esperança em vez de medo. Mas enquanto Sofia se deleitava na alegria de uma nova vida, o tribunal fervia com sua própria tempestade. A notícia dos documentos forjados, da gravação de Maria e do testemunho de João havia se espalhado. A opinião pública estava mudando rapidamente, transformando Ricardo de um vendedor de sucesso em um conspirador de sangue frio. Ainda assim, Ricardo sentou em sua cela, fervendo. Quando um guarda entregou a notícia de que Sofia tinha dado à luz, ele bateu os punhos contra a parede. Ela acha que isso a torna mais forte. Ela não é nada sem mim. Nada. Enquanto isso, a máscara de confiança de Maria escorregou ainda mais. Repórteres começaram a investigar suas finanças, sua conexão com os formulários de seguro e seu papel no plano de Ricardo. Pela primeira vez, ela percebeu que sua traição, cuidadosamente planejada, pode não ser o suficiente para salvá-la. De volta ao hospital, Sofia sussurrou para seu recém-nascido. Você veio na hora perfeita. Você é a prova de que o amor pode sobreviver
mesmo as tempestades mais escuras. O que Sofia não sabia era que Ricardo, encurralado e desesperado, estava planejando um último movimento. Um ato imprudente que poderia fazer tudo de uma vez por todas. 2 semanas depois de dar à luz, Sofia retornou ao tribunal. Seu filho recém-nascido aninhado em seus braços e a pequena Helena caminhando orgulhosamente ao seu lado. Os olhos do mundo estavam sobre ela. Repórteres lotaram os degraus, as câmeras piscando a cada momento. Mas Sofia não abaixou a cabeça de medo desta vez. Ela caminhou com força silenciosa, pronta para ver a justiça ser servida. Dentro do tribunal, o ar estava cheio de antecipação. Ricardo sentou-se na mesa dos réus, seu terno outrora afiado amassado, seu rosto contraído e sem vida. Sua arrogância tinha desaparecido, substituída por amargura e desespero. Ao lado dele, Maria estava pálida e rígida, não mais uma amante glamourosa, mas uma cúmplice aguardando o julgamento. A juíza entrou e o silêncio caiu. O júri entrou, suas expressões sérias. O líder do júri se levantou, segurando o pedaço de papel que decidiria tudo. Na tua acusação de tentativa de assassinato, ele leu em voz alta: nós consideramos o réu, Ricardo Carter, culpado. Um suspiro varreu a sala. O rosto de Ricardo se contorceu, seus lábios se curvando em um rosnado. Na acusação de fraude de seguro, culpado. Ricardo bateu os punhos na mesa, gritando: mentiras, tudo mentiras! Oficiais de justiça o contiveram, forçando-o de volta à sua cadeira. O líder do júri continuou, sua voz firme: na acusação de conspiração, culpado. A juíza assentiu firmemente. Ricardo Carter, você está condenado a 30 anos de prisão estadual sem possibilidade de liberdade condicional. O grito de Ricardo ecoou pelo tribunal. Você não pode fazer isso comigo. Eu construí tudo. Ela não era nada sem mim. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Em seguida veio Maria. O júri a considerou culpada de ajudar e incitar a fraude, embora sua cooperação com os investigadores a tenha poupado do mesmo destino que Ricardo. Ela foi sentenciada a 5 anos. Seu sorriso outrora desafiador desmoronou em lágrimas enquanto ela era levada, percebendo que Ricardo a tinha arrastado junto à final. Sofia ficou congelada, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto, não de medo, mas de alívio. Pela primeira vez em anos, ela podia respirar. Ela abraçou seu bebê com força, sussurrando: estamos livres. Do lado de fora do tribunal, repórteres a cercaram, microfones empurrados em sua direção. Sofia, como você se sente agora que a justiça foi servida? Ela olhou para Helena, depois para seu filho recém-nascido, sua voz firme e forte. Eu sinto esperança. Nenhuma mulher deveria sofrer em silêncio. Nenhuma criança deveria viver com medo. Nós sobrevivemos porque eu escolhi me levantar e porque pessoas boas acreditaram em mim. Foi isso que nos salvou. As câmeras piscaram, capturando não uma vítima, mas uma sobrevivente. Semanas depois, Sofia se mudou para uma nova casa, uma casa tranquila no subúrbio cheia de luz do sol. Daniel a visitava frequentemente, ajudando-a a se estabelecer em uma nova vida. Helena ria no quintal, enquanto Sofia embalava seu bebê suavemente na varanda. Pela primeira vez em anos, a paz encheu seu coração. Ricardo estava sozinho em uma cela de prisão, seu império desaparecido, sua reputação destruída. Maria, trancada em sua própria cela, chorava pelo silêncio dos amigos que a tinham abandonado. E Sofia? Ela finalmente sorriu novamente, não apenas para si mesma, mas para seus filhos, porque apesar da escuridão, ela tinha provado que a verdade, a coragem e o amor eram mais fortes do que qualquer traição. E sua nova vida estava apenas começando. Então é isso, meus queridos amigos. A história de Sofia chegou ao fim.
Mas se você ainda está aqui comigo agora, significa que algo em sua jornada tocou seu coração de uma forma pessoal. E talvez, apenas talvez, isso te lembrou disso. Não importa o quão escura a vida se torne, sempre há um caminho a seguir. O filósofo estoico Epictetus uma vez disse: não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas podemos sempre escolher como respondemos a elas. Sofia não podia controlar a crueldade de Ricardo, mas ela escolheu coragem, amor e verdade. E essa escolha mudou tudo. E essa é a mensagem que eu quero que você carregue para a sua própria vida. Força não é sobre nunca cair. É sobre se levantar toda vez que você cai. Se esta história falou com você, eu adoraria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse para que mais pessoas possam ouvi-la também. Porque às vezes, a história certa na hora certa pode curar mais do que imaginamos.